Feche os olhos por um instante. Agora imagine ouvir um som que nunca para. Um zumbido grave, constante, profundo, tão baixo que você quase duvida que ele exista. Você olha ao redor. Nada está ligado. Nenhuma máquina, nenhum motor. E então, você percebe algo ainda pior. Você é uma das poucas pessoas que consegue ouvir. Isso não é imaginação. Isso aconteceu de verdade. Em uma pequena cidade do Novo México, centenas de pessoas começaram a relatar exatamente o mesmo som. Cientistas investigaram, engenheiros analisaram. O governo foi acionado, e mesmo assim, ninguém conseguiu explicar. Esse fenômeno ficou conhecido como Taos Rum. E depois de ouvir essa história, talvez você nunca mais confie no silêncio. Taos é uma cidade pequena, tranquila e isolada no estado do Novo México, conhecida por sua paisagem árida, por sua herança indígena e por um silêncio quase absoluto. Durante décadas, nada de estranho jamais foi registrado ali. Nenhuma indústria pesada, nenhuma base militar próxima, nenhum histórico de fenômenos incomuns. Até que algumas pessoas começaram a ouvir algo. No início, parecia insignificante, um barulho distante, um ruído quase imperceptível, mas ele não ia embora. No final dos anos 1980, moradores começam a comentar entre si: "Você também está ouvindo isso?" Um som grave, como um motor ligado ao longe. Mas quanto mais eles tentavam localizar a origem, menos sentido fazia. O som parecia seguir as pessoas, dentro de casa, no trabalho, durante a noite. E o detalhe mais perturbador: nem todos ouviam. Quem conseguia ouvir não eram crianças, não eram idosos, e não eram pessoas com problemas auditivos. A maioria dos relatos vinha de adultos saudáveis, pessoas comuns. Algumas começaram a sofrer de insônia, outras, ansiedade. Algumas simplesmente decidiram deixar a cidade, não porque ouviram algo assustador, mas porque ouviram algo que ninguém conseguia explicar. O som não era alto. Na verdade, ele era baixo demais. Tão baixo que microfones comuns não conseguiam captar. Tão grave que parecia mais uma vibração do que um som. Não tinha direção, não tinha padrão claro e não desaparecia. Quando o ambiente ficava silencioso, o som ficava mais forte. À medida que os relatos aumentavam, universidades começaram a investigar. Engenheiros acústicos, especialistas em som ambiental e até pesquisadores do governo instalaram equipamentos e diversos testes foram realizados. E os resultados não mostraram nada fora do normal. Nenhuma fonte sonora detectável, nenhuma vibração mensurável, nenhuma explicação concreta. O som existia, mas não podia ser medido. Cada hipótese levantada era investigada nos mínimos detalhes. Não eram fábricas, não eram aviões, não eram linhas elétricas, não eram testes militares. E uma por uma foram descartadas. Quanto mais respostas eram eliminadas, mais desconfortável o mistério se tornava. Alguns cientistas sugeriram infrassom, sons extremamente baixos gerados por ventos, montanhas ou vibrações do solo. Outros falaram em tinnitus coletivo, uma condição auditiva, mas nenhuma teoria explicava tudo, especialmente o fato de que várias pessoas ouviam o mesmo som ao mesmo tempo, e outras absolutamente nada. Com o tempo, relatos semelhantes surgiram em outras partes do mundo. Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, o mesmo zumbido. As mesmas descrições, as mesmas perguntas. Talvez o mistério não estivesse na cidade, mas sim no próprio fenômeno. Sem respostas definitivas, os estudos foram encerrados. Nenhum relatório final conclusivo e nenhuma explicação oficial foi dada. O fenômeno diminuiu com o tempo, mas nunca foi oficialmente resolvido. O que realmente foi? O Taos Rum? Talvez tenha sido um fenômeno natural raro. Talvez algo que ainda não sabemos medir. Ou talvez algo que a ciência ainda não consegue explicar. O Taos Rum não prova que algo sobrenatural exista. Ele prova que o nosso conhecimento ainda é incompleto. Hoje, Taos voltou a ser silenciosa. Mas para quem ouviu, o silêncio nunca mais foi o mesmo. Porque às vezes,
O que mais assusta não é o barulho, é não saber de onde ele vem. E se você prestar atenção agora, talvez perceba algo, ou talvez sempre tenha estado aí, silenciosamente. A pergunta que fica não é apenas o que era o tal Zoom, mas quantos outros fenômenos existem agora mesmo, passando despercebidos, esperando para serem ouvidos. Se você já sentiu algo parecido, se já ouviu um som que ninguém mais ouviu, deixe seu relato nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios, porque nem tudo que existe faz barulho, e nem todo silêncio é vazio.